Oi gente, tudo bem? Bom, tô aqui de volta, mas um pouco o tema desse vídeo é um pouco diferente dos outros vídeos que eu já fiz aqui. Esse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre um tema que é muito mais envolvido, estava mais envolvido comigo do que com os piticos. Vou falar um pouco de incontinência urinária, tá? Eu já fiz alguns posts sobre esse tema no meu perfil do Instagram do Mamãe de Piticos, mas nunca gravei vídeo para falar sobre isso. Mas como eu já falei em alguns vídeos anteriores, né, no relato sobre a vida dos meninos, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer utilizando essa ferramenta de vídeo aqui, que é dividir um pouco da minha experiência. E eu acho que não seria completa esse compartilhamento de experiências se eu não falasse sobre esse tema, tá? E também porque eu tenho uma vontade muito grande de mudar, transformar um pouco o tema da incontinência urinária, pelo menos das pessoas que eu tenho aí contato, que são mais próximas, porque é um tema que ele parece bobo, né? Mas que tem alguns estudos, tá? Que falam, e por vivência, que pessoas que sofrem com incontinência urinária, que não é um número pequeno, elas se isolam e elas se afastam. No meu caso, eu nunca me isolei e me afastei, mas me gerou muita insegurança e muito problema de autoconfiança, tá? Então, eu tenho algumas colas aqui pra falar um pouquinho sobre esse assunto, vou dar uma colada aqui do lado, mas também não é só o termo técnico que eu vou falar, eu vou contar um pouquinho sobre minha experiência mesmo, tá? Bom, eu tenho incontinência urinária como uma das sequelas por conta de uma má formação que eu tenho na minha coluna, que é uma espinha bífida, mamielo, meningocele ou não, que seja, tá? É uma má formação na minha coluna e que tem um impacto na minha bexiga, tá? A minha bexiga, ela pode, de certa forma, ser classificada como neurogênica. Vou pegar aqui, ó. A minha cola. A bexiga neurogênica é a falta de controle da bexiga devido a um problema nervoso que pode ser por acidente vascular cerebral, lesão da medula espinhal ou tumor, né? E aí, o que acontece? A bexiga, neurogênica, ela pode ser flácida, é uma bexiga que não se contrai, ela enche e transborda, ela pode ser espática, que ela tem contrações involuntárias, ou mista, tá? E o que acontece? Quando essa bexiga tem esses tipos, né, na bexiga neurogênica, a gente acaba tendo uma incontinência urinária. A incontinência urinária, ela tem alguns tipos, tá? Ela pode ser de urgência, que você não consegue controlar, então assim, dá vontade, você tem que ir naquele momento. Pode ser por esforço, essa é muito comum nas grávidas e mulheres mais idosas também, que é quando você tem aumento de pressão, ou está rindo, está tossindo e acaba tendo uma perda. Geralmente o vazamento é bem pequeno a moderado. Uma incontinência por transbordamento, que tem um gotejamento de urina na bexiga, o volume é normalmente pequeno, mas é constante. E aí pode ter um grande volume de perda. E a funcional, que é por comprometimento mental ou físico não relacionado ao controle da micção, tá? E as pessoas podem ter mais de um tipo de incontinência, tá? Não sei explicar muito bem qual é o meu caso, apesar de tudo, né? Mas vou contar um pouquinho do que acontece comigo. Bom, eu tenho, de certa forma, uma incontinência de urgência, né? Então, muitas vezes eu tenho a necessidade de fazer o xixi
de repente, né? Nossa, me deu uma vontade. E como eu não tenho controle, apesar de, né, sempre ter feito exercícios do assoalho pélvico, de sempre ter feito treinamento, muitas vezes né, eu consigo dar uma controlada mecanicamente, que é segurando com a mão, né? Às vezes segurando, mas nem sempre isso é suficiente, né? Porque o esfíncter, né, não tem força suficiente para conseguir controlar, e também por conta do volume, etc. Então, por isso que muitas vezes, para mim, uma coisa muito importante é essa, né, e eu acho que faz parte de como eu me adaptei durante todos esses anos, grande parte dos momentos da minha vida, eu preciso saber, né, locais que eu vou com frequência, aonde é o banheiro, né, quão longe eu estou do banheiro. Porque isso me dá uma segurança também, tá? Então tem um psicológico envolvido por trás de tudo isso também. Aí, outra coisa, hoje em dia existem algumas fraldas que são fraldas muito mais vestíveis, não tem não existe essa palavra, muito mais usáveis, né? E que não geram um desconforto físico tanto quanto existia no passado. Então hoje já temos algumas fraldas que elas são mais direcionadas para o público de mulheres e jovens, né? E ajuda bastante. E desde que eu descobri esse tipo de fralda, isso mudou bastante a minha vida. E também tem momentos também que eu tenho perdas urinárias sem perceber. Então, às vezes eu tenho perdas urinárias e eu nem percebo. A hora que eu vou, né, olhar, já tive alguns gotejamentos. Eu nunca tive que fazer uso de catéter, né? Já utilizei algumas medicações, mas elas dão vários efeitos colaterais. Eu acabei desistindo de utilizar. Eu faço controles de outras formas, né? Então, deveria estar fazendo meu pilates e meus exercícios. O que me faz segura, muitas vezes, o que é muito errado, eu bebo muito menos água quando eu tô fora de casa, porque aí eu geralmente não vou ter um volume tão grande de água, né, pra né, perder. E tem a utilização da fralda, coisa que eu faço, geralmente, né, se eu vou em alguns lugares, dependendo do lugar que eu vou, geralmente tô de calça preta, roupas escuras, muito tempo eu usava blusa amarrada na cintura, né, então tem algumas coisas que eu faço para me sentir mais segura e mais confortável, né, mediante ao processo. Já tive muitos momentos difíceis de perdas, né? Já tive perda, por exemplo, um dia que eu tava no hortifruti. Por quê? Teria uma perda, tipo, pegando fruta ali, tive uma perda, né? Foi uma perda de, né, uma incontinência por urgência, né? Não teve nada que me causasse aquela necessidade. Já tive, às vezes, uma vez eu tava trabalhando, minha chefe me chamou na sala dela, eu tava na mesa, ela me chamou a hora que eu levantei, só tava eu e ela na sala, eu levantei, me urinei inteira. Já tive numa entrevista, né? Já tive na minha formatura, N momentos da minha vida, né? Isso me impactou muitas, assim, dificuldades sociais, né? Então, eu demorei muito pra ir, por exemplo, quando eu era mais jovem, dormir na casa de amigas, porque eu tinha vergonha, porque eu não tinha controle da minha bexiga à noite, né? Então, depois que eu tinha algumas amigas que eram mais próximas, que as mães eram próximas da minha mãe, então aí a gente abria a situação, né? Aí levava um protetor de colchão, tinha sempre... Na escola eu sempre tive roupa extra dentro da sala da coordenadora. É desconfortável quando às vezes acontece algumas perdas, né? Por conta do odor mesmo, né? É desconfortável para quem tá perto, porque a pessoa que tá perto muitas vezes não sabe o que tá acontecendo. Eu sempre tive muita vergonha de contar, né, para as pessoas que eu tenho essa incontinência. Eu sempre contei para pessoas muito próximas para poder me ajudar em momentos que aconteciam nessas perdas, mas não é um assunto fácil de ser comentado porque existe muito preconceito, né?
E existe até, falando em preconceito, em qualidade de vida, em dificuldade, até por isso que eu tô aqui querendo passar minha experiência, até pra mudar um pouco dessa mentalidade, né? Porque eu já escutei coisas absurdas, né? E coisas absurdas de pessoas que eu nunca imaginei que eu fosse escutar e de empresas também, sabe? A incontinência urinária, né, tem até tô vendo aqui um texto científico que fizeram uma avaliação com relação à qualidade de vida de mulheres com esse tipo, com incontinência urinária, e gente, de verdade, impacta muito, né? Então, é difícil pra mim falar, eu tô gaguejando aqui. Realmente, assim, o que eu queria com esse vídeo é começar a falar um pouquinho sobre esse assunto, se for do interesse também de vocês, mas eu gostaria muito e pedir muito que vocês me dessem essa oportunidade de dividir esse assunto aqui, até para que mais pessoas me ajudem a divulgar esse assunto e colocar esse assunto em pauta, pra gente realmente mudar a mentalidade, porque é um problema que muitas pessoas enfrentam, mas que ninguém fala, né? Então, eu sinto que outras coisas são muito faladas, muito abordadas, mas uma limitação como essa, né? Um problema como esse, ele não é tratado em nenhum lugar. E a gente precisa realmente mudar um pouco como as pessoas tratam esse assunto, como quando a gente não tem mais tanta dificuldade em falar sobre isso, né? Até para escolas, empresas e outros lugares estarem preparados, né, para ajudar esse tipo de mulheres, né? Para ajudar essas mulheres, esses homens, né? Homens também pode ter incontinência urinária, mas que estejam preparados para esses momentos, né? Então, né, eu não sei como é mais na escola hoje em dia, mas tinha que sempre pedir para ir para o banheiro. Uma vez eu saí para ir no banheiro, o professor me abordou e foi horrível, gente, horrível. Apesar de eu ter o ok da minha coordenadora para sair da sala a qualquer momento que eu quisesse, né? Porque ela sabia do que eu vivia. Então, assim, me ajudem. Me ajudem a mudar um pouco esse tema mediante as sociedades, os lugares que a gente frequenta, né? E eu gostaria muito de poder dividir um pouco mais sobre minha experiência com relação a isso. Tá bom? Fica aqui um convite para vocês, um beijo e até mais!